Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Ó, meu nome é André, agora são 16h42 do dia 12 de 4 de 2026. Eu vou fazer uma leitura, eu estava aqui, eu comecei a cantar aquela música Por Onde Andei, do Nando Reis, e mais me veio Relicário. Eu não estou conseguindo lembrar a letra dessa música agora, mas é curioso, eu estava aqui agora pensando que, assim, estava me vindo essa música Relicário, eu estava pensando sobre Relicário, só que eu não consegui lembrar a letra. Me veio outra, entende? Então, para mim, tem uma coisa assim. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar. Vocês estão conseguindo entender? Eu acho que vai fazer sentido, porque assim, são duas músicas do Nando Reis, que inclusive, se eu não me engano, Relicário, muitas músicas do Nando Reis ficaram famosas pela voz da Cássia Eller, né? Então, para mim, tem uma coisa nesse sentido já, de, sabe, alguém se utilizando de falas de outras pessoas, talvez, para obter algum tipo de benefício, entende? Assim, me vem também essa ideia do querer dizer uma coisa, mas falar outra, sabe? Enfim, talvez o Nando Reis seja uma pessoa, seja alguém que uma coisa assim, com todo respeito, né? O Nando Reis ele é um artista de qualidade inquestionável no sentido de como compositor, né? Eu não vou entrar nesse mérito. Quem sou eu para falar do Nando Reis? Mas eu, particularmente, eu sempre falo que assim, o Nando Reis para mim tem um quê de Roberto Carlos para o meu gosto, entende? Eu acho as músicas do Roberto Carlos lindas, mas eu não gosto dele cantando as músicas. Eu gosto de outras pessoas cantando. Entende? Assim, é a mesma coisa do Nando Reis. Eu, para o meu gosto, quando eu fui em shows dele, eu não gostei do show dele, assim, ele cantando, assim, sabe? Até um pouco a persona dele. Eu, particularmente, nada contra a pessoa, a figura pessoal do Nando Reis. Mas entende, assim, o artista Nando Reis não me apraz muito assim para o meu gosto, entende? Mas eu já sou muito fã da Cássia Eller, não apenas como cantora, mas o conjunto da obra, assim, a Cássia Eller para mim, assim como o Renato Russo, como o Cazuza, né? Quem tem o mínimo de noção do movimento do qual eles fizeram parte, que eu acredito que hoje pouquíssimas pessoas têm noção disso, né? A representatividade do Cazuza, da Cássia Eller, do Capital Inicial, né? Bandas que hoje estão aí, o Nando Reis também, entende assim? O Nando Reis, por que que eles se consagraram nesse período? Porque, inclusive, muitos deles estiveram no período ali da ditadura, que é um tema que eu estou falando aqui muito, tá? Então, o Cazuza, você pode até ver como eu estou falando do Nando Reis, ele não tem, gente, lá a melhor voz do mundo, mas ele estava em um momento de grande representatividade. Os artistas foram, eu acho assim, uma das grandes ferramentas assim que derrubaram também, sabe, a ditadura, que resistiram ao movimento da ditadura, eu não sei se se chama ditatorial, né? Acho que é isso, do movimento ditatorial, talvez. Mas enfim, desse movimento da ditadura. Então, essa música, Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança. Como o dia em que roubaram o seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância, coisas que pareceriam óbvias até para uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada, e o que eu deixei nas suas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Entende? Pra mim tem uma coisa assim de alguém meio que tomando uma consciência, porque essa música fala do carro, né? Assim, como o dia que roubaram o seu carro deixou uma lembrança. Tipo assim, pra mim tem uma coisa de valores, entende? Alguém meio caindo em si, de coisas que são
Até uma criança sabe o valor disso, entende? Quando você vê que quando ele fala do carro, ele fala que deixou uma lembrança, né? Então, para mim, tem essa ideia de uma mudança de valores. A criança fala da infância, da pureza, e se algo é nítido para uma criança, imagina para um adulto, entende? Então, tem uma coisa de muito na cara, de desencontro, e acho que é esse desencontro de ideias, entende? Eu acho que aqui é sobre isso, tá? Ó, 5 minutos e 30 de vídeo, essa introdução. Eu acredito, gente, que eu sempre falo, para mim, nas minhas leituras, assim, até pessoal, tá vendo, ó, eu começo a fazer movimentos de mão, entende? Porque eu sou um médio que canaliza muito, eu sou médio de transporte, entende? Muito nesse sentido de pegar a energia dos lugares, das pessoas. Então, essa música, esse artista, algum contexto disso que eu estou falando vai fazer sentido para alguém. E essa introdução aqui, eu faço questão de, até eu estou usando esse aplicativo que não tem uma minutagem assim pré-definida, porque um outro tem 30 minutos, né? Porque isso aqui, essa introdução, é eu pegando a energia da mensagem que vai ser falada, tá? Então, é isso, ó. Agora são 16h48 do dia 12/4. Meu nome é André, meu Instagram, gente, é @AndréPS. Lá vai ter o link do meu canal, que é para onde esse vídeo posteriormente vai. Se você estiver assistindo esse vídeo e não, ó, se você estiver assistindo agora aqui de alguma forma, e não estiver nesse horário, 16h48, eu estou aqui nessa mesa vermelha, com uma blusa preta, audiodescrição, tá? Para quem não pode me ver, para quem é deficiente visual, né? Enfim, eu estou aqui com numa mesa vermelha, meu cabelo ele está pintado de loiro, aqui bem as pontinhas só, agora que está saindo, eu estou com uma blusa preta do Homem-Aranha, com guias, com o baralho aqui, ó, tem a aranha, a tarântula no fundo do deck. Então, se você não estiver vendo isso, se você for capaz de ver e você não estiver vendo isso, não sou eu. Se você não estiver vendo os meus vídeos no canal @ofiucostarô no YouTube, não sou eu. O único perfil que eu tenho é André PS no Instagram. André normal, ANDREP de Pereira, S de Silva. André PS. Se você não estiver vendo publicações minhas nesse perfil, não sou eu. O único número de celular que eu tenho no momento é o 21 99 613 5276. É o único número de telefone que eu tenho, gente. Se você está, enfim, vendo meus vídeos, recebendo mensagem de qualquer outro número, em qualquer outro tipo de Instagram, qualquer coisa do tipo, não sou eu, ok? Tá? Ó, vamos lá. A tarântula, que está aqui no fundo, eu sempre falo que para mim ela tem uma ideia de uma situação que ela já saiu ela não está em um modo de a tarântula pode falar de trabalho, mas para mim a tarântula fala em relação à aranha, que ela fica ali criando teias, ela tem uma coisa da inteligência, aqui já tem uma coisa que está partindo mais para um ponto de força, sabe? Assim, para uma questão de demonstração de força, sabe? A abelha, a borboleta, a mariposa, a gazela, é sobre isso, tá? Então, assim, aqui eu estou vendo já talvez essa ideia, ó, o conflito aqui, 5 de paus. Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança. Quando o dia em que roubaram o seu carro deixou uma lembrança que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância. Eu sinto que aqui tem a Pantera, ela fala desse momento muito silencioso e a Pantera, é o que eu falo, se você vê uma Pantera, é, você vai tremer na base, não é verdade? Se você está no meio Porque até a onça mesmo, gente, eu acho assim, a gente vê as onças assim normalmente, a gente sabe que as onças têm essa coisa de perigo e tudo mais, mas a onça, eu acho que a internet ela até desmistificou muito, né? Essa questão da agressividade que alguns animais sempre tiveram no consciente coletivo, assim.
né? De que, se você, porque muitas onças, gente, você sabe, né? As onças pintadas, elas quase foram extintas e elas estão ameaçadas ainda, porque foi criada essa ideia de que elas são muito agressivas e na verdade elas não são, sabia? A onça não tem esse quê de agressividade, gente. Isso aí é o que eu estou falando, é muito de crenças que são criadas para um alvo específico, entende? Para se criar um alvo. Então, qual foi o motivo dos negros serem escravizados? Que eles não tinham alma. A igreja, com o aval da igreja, tá, gente? Caso você não saiba, a igreja foi uma grande apoiadora, sim, da escravidão. E ela dizia que os negros não tinham alma. Esse é um dos motivos mais eh, concretos. A igreja sempre esteve no meio de atrocidades, tá? Todas as mortes de Salem foi com o apoio e o aval da igreja. Então a igreja, gente, o que eu estou falando, você pode ser cristão, você pode, entende? Você participou da escravidão? Não, mas você tem que entender que a igreja sempre teve esse papel de se meter em coisas que não cabe a ela se meter, tá? E sempre quando a igreja fez isso, pessoas morreram de formas brutais, muitas vidas foram perdidas, anos de retrocesso aconteceram por causa disso, tá? Então, é como eu estou falando, eu sinto aqui que essa questão que eu estou falando de uma coisa muito óbvia, sabe? Uma coisa de desencontro, talvez informações se desencontrando, e tem essa coisa da força, porque ó, aqui tem a abelha, a mariposa, a gazela e o alce. Eu sinto que tem talvez uma coisa bem afetiva mesmo, tá? Eu acho que aqui uma pessoa talvez não é, deu muita moral para uma outra, talvez assim, gente. Eu tô sentindo afetivo mesmo, tá? Porque aqui tem um par, ou estamos falando de um casal. Vamos entender o que está falando aqui. Mas assim, como tem essa coisa de demonstração de força, e aqui tem a pantera, ó, o escorpião, que fala de competitividade, a cobra. Então tá me vindo a gazela, que obviamente eles não são da mesma espécie, mas você pode ver que eles têm essa coisa do chifre. Então o alce, ele tem essa coisa, ele até é muitas vezes representado como ser, como um rei, né? Também assim como o leão, porque ele tem essa coroa. E aqui você está vendo, é como se esse fosse o rei, como se fosse um imperador, e esse aqui fosse a imperatriz. E é a energia que eu sinto dessas cartas aqui também, normalmente, quando eu vejo. Então eu acho que alguém está vendo uma força, sabe assim, em outra, que é como se tivesse essa questão do mérito, assim, essa pessoa, eu vejo essa pessoa do meu lado, entende? Eu estou vendo uma coisa assim. A tarântula, entende? Porque a aranha, é o que eu falo, ela não, a tarântula você vê ela dando bote, entende? Assim, ela tá ali no meio do campo de batalha. É o que eu falo, a aranha que faz teia, ela faz a teia dela e ela sai por aí. Ela fica por aí, entendeu? E aí ela retorna para ver o que ela pegou. Então, ela tem um trabalho muito mais inteligente, mas o que que acontece? Ela sempre está presa a um lugar. A pantera, ó, o leão, eu falei do leão, tá vendo? É sobre isso aqui, tem essa ideia do leão. E tem essa coisa de mudar. Essa carta do lagarto, para mim, fala sempre de uma situação mudando. Eu sei que é um lagarto aqui, gente, ela tem um outro contexto, mas eu enxergo um camaleão, entendeu? Então, para mim, e é como se ele estivesse dentro de um ovo aqui, tá vendo? Então, para mim, sempre fala de uma situação que ela está não apenas mudando, mas me fala também dessa ideia de algo, ó, a ostra, entende? A ostra, ela guarda a pérola. Então, quando você abre a pérola, você vê que aquilo ali, entende? A preciosidade que existe ali dentro. Então, é como se uma situação, o perfil de uma pessoa que estava sendo ocultado estivesse agora saindo. Ó, e é o que eu ia falar, e tem uma coisa aqui de chamar a atenção, o vagalume, entende? Porque o vagalume, ele tem essa ideia de produzir a própria luz, então tem essa ideia de chamar a atenção. Quando você vê um vagalume, você chama a atenção, né? Mas está me vindo essa questão, o vagalume, ele parece uma lâmpada, tá vendo?
E a lâmpada, ele tá me vindo isso agora. A lâmpada tem essa coisa até nos desenhos animados de quando alguém tem uma ideia que tem uma lâmpada, aparece uma lâmpada assim. Então tá me vindo essa coisa de alguém com ideias próprias, entende? Ó, o Falcão tem uma coisa assim para mim. Isso está chamando a atenção, talvez de muitas pessoas, porque aqui são as abelhas, né? E as abelhas é, elas trabalham em conjunto, entende? Então eu sinto que ou é uma pessoa ou é um grupo, e pode ser o que eu falo mesmo, gente, porque assim, é o que eu falo, eu não vou ser aqui, gente, eu não quero parecer prepotente, sabe? Mas eu falo, eu sei o poder que as coisas que eu falo têm, gente. Eu sei, eu não sou ingênuo, entende? E eu tenho ideias muito fortes mesmo, sabe? Eu sei que as ideias que eu tenho, o que eu falo, tem o poder sim de mudar a cabeça das pessoas. Entende? De tirar a mente das pessoas de um aprisionamento de dentro de uma caixa, de uma teia. Entende o que eu estou falando da teia? É sobre isso. Então, até essa coisa, eu acho, de pessoas que estavam aqui dentro de uma teia. A teia, a internet, né? É a web. Aqui, o web é teia, né? Então, a web, compreende? Assim, pode estar falando de alguma questão de internet, de grupos, sacou? E essa carta aqui, para mim, dentro do contexto que eu vivo, sempre fala de bolsominions. A abelha fala de trabalho, etc e tal. Mas você tá vendo? Tem a aranha e a abelha. A aranha, ela é uma presa, né? É uma possível presa de uma aranha que tece teias. Talvez tenha uma coisa aí de praia, de areia, né? Não sei. A tarântula, a abelha já não é tanto o objetivo de uma tarântula, entende? Então aqui eu acho que tem uma mudança de perspectiva que está fazendo alguém deixar de ser o alvo de um grupo, talvez eu. Porque a abelha, ela pode ser capturada por uma aranha, essa aranha da teia, que monta essa armadilha. Agora, a tarântula, ela vive ali no chão, entende? Ela pega outro tipo de. Ó, de novo, aquela ideia que eu falei dessa coisa do doce. O vagalume. Mas saiu o vagalume aqui, né? Gente, agora pensando, do que o vagalume se alimenta, né? Tem esse. A abelha e o beija-flor, eles comem o pólen. Eles não são carnívoros, entende? Eles pegam o doce, eles sugam o doce. Eles pegam o melhor, né? Assim, algo bom e constroem também coisas boas. O vagalume, ele tem essa ideia que eu falei também de alguém que não se prende, né? Ele vai ali, ele pega o que precisa e ele vai embora. Então eu acho que existe um movimento, assim, eu sinto duas mensagens aqui, eu acredito que são as principais. Pessoas que estão nesse movimento de sair de uma teia, entende? E indo para a terra, entende assim? A aranha, ela fica no chão, ela fica no pairando por aí. Você não vê uma aranha construindo a teia no chão. Entende? A tarântula ela já vive na terra, então eu sinto um movimento de aterramento de uma pessoa ou de mais pessoas aqui, provavelmente de um grupo, ó, de um grupo, entende? Tá vendo? A formiga. E ontem eu estava aqui, eu falo, gente, eu gosto desse oráculo porque os animais, quando você para analisar os animais, é uma coisa muito interessante. E ontem eu vi uma formiga aqui, uma só. Normalmente você vê um bando, né, de formigas em fileira. E ontem, curiosamente, tinha uma formiga, e eu até fui falar, gente, será que é uma formiga? Porque ela estava carregando uma folha imensa. E eu só vi assim, eu falei, gente, deve ser uma formiga, ou será que é um outro bicho assim, né, que eu não consegui reconhecer. E aí quando eu olhei, eu até abaixei assim para ver, e ela estava sozinha, carregando muito peso. Então eu acho que alguém aqui está ou vendo isso, o sobrepeso, a sobrecarga que está em alguém, ou ela está se sentindo assim por causa de quê? De conceitos ultrapassados, entende? Assim, ou isso que eu estou falando da força que alguém tem de conseguir, por exemplo, no meu caso, não sei, entende? Porque assim, gente, antes, se você for pegar as outras leituras, eu tinha uma postura de evitar me colocar dentro do contexto, mas é inevitável, sacou? É inevitável que venham coisas sobre mim. Não adianta eu tentar, por mais que essa mensagem
ela vai chegar em outras pessoas e pode ser que você entenda o que está sendo falado aqui, mas você está vendo, ó, não é muito sobre tarô, entendeu? Aqui a gente está falando de elevação mesmo, entende? Não são mensagens necessariamente do tarô, é uma coisa de despertar. A Chita fala alguém que está com muita pressa para mim. Normalmente fala de uma pessoa querendo fugir. A Chita é a carta do Sol. Nesse baralho é meio a carta do Sol. É um poder solar, e o poder do Sol é essa ideia da iluminação, da clareza, sacou? Que é o que eu falo, por mais como hoje o dia esteja nublado, nitidamente até às 18 horas você vai sentir a presença do Sol ali. Então não é algo que é apenas você entende. Ah, eu estou nitidamente vendo o Sol. Você sabe que ele está ali mesmo, que você não veja. Assim é a verdade, entende? A verdade, gente. Compreende? Por que que o Sol ele tem essa característica tão forte da verdade? Porque a verdade, ok, você pode não ver o Sol, mas existe o indício dela, entende? Existe o indício dele. A luz, ela penetra mesmo em regiões muito, muito densas, para você não ter um rastro de luz do Sol, né? Tanto que as cortinas, mesmo com blackout, o Sol ele entra ali pelas frestas. A verdade é assim. Sacou? Por mais que alguém tente criar situações, uma nuvem, entende? Para que a verdade não seja vista, a ideia do tapar o sol com a peneira, né? Então eu estou sentindo, em especial aqui, essas duas energias, tá? Uma energia de um grupo e uma energia de uma pessoa que talvez agora está meio que vendo essa ideia do par ideal, gente. Eu estou sentindo isso, do par por essa questão de força, entende? Talvez alguém que entende, que é o que eu falo, gente. Assim, eu já até caí na besteira de tentar me relacionar com pessoas anteriormente que não têm esse perfil que eu tenho, mas hoje eu tenho mais essa consciência. Por quê? Porque eu tenho uma personalidade forte. Entende? Eu sempre tentei me colocar em contextos, e eu não estou falando forte no negativo, entende? Mas eu sempre fui, minha mãe mesmo me criou muito para me conter, porque eu sempre fui essa pessoa que não suportei injustiça, entende? Assim, eu sempre me meti assim em coisas, eu atraí muito problema na minha vida por defender pessoas que eu nem deveria ter defendido. Entende? Por falar verdades para as pessoas que eu não deveria, que não mereciam sequer ouvi-las. Entende? Homens que xingavam minhas amigas e eu ia, humilhavam elas pelas costas delas e eu ia falar para elas para defender elas, contar a verdade, defendia elas e falava o que tinha acontecido e hoje elas estão cagando e andando. Entende? Causei um monte de problema para defender pessoas que não mereciam. Então, eu hoje sei que para eu estar ao lado, para alguém estar do meu lado, ela também tem que ser uma pessoa com essas atribuições, corajosa, entende? Tem que ser alguém de coragem, de honra, de força, de personalidade, que não tá nem aí para nada, porque senão não vai dar certo. E o que eu estou sentindo aqui é meio alguém enxergando isso, sabe? Talvez alguém até que quer chegar numa outra, mas precisa, entende? Da mesma forma que eu estou falando isso, uma pessoa pode ter como alvo alguém afetivo ou de trabalho, mas ela sabe que ela precisa trabalhar algum aspecto, talvez disso, de sair de uma teia entende? Dois de copas, compreende? E eu estou falando aqui do leão, tá vendo? Essa energia de leão que está muito forte aqui, que eu estou falando, o leão é essa coisa da personalidade. O leão é o sol, né? O regente de leão na astrologia é o sol. Então tem essa coisa do sol aqui mesmo, forte. Ó, rei de copas, é o que eu estou falando, tá? Aqui uma pessoa está trabalhando o emocional dela, se amadurecendo para fazer uma oferta. Ela está enxergando essa possibilidade de relação, eu ouvi duradoura. Ó, Ás de Ouros, o mago, e eu sinto que essa pessoa está querendo agir. Essa carta aqui fala de estratégia, ó, o Sete de Espadas também fala de estratégia. Duas cartas que falam de estratégia, e por incrível que pareça, pela primeira vez, eu não estou vendo esse Sete de Espadas. Pela primeira, não. Muito raro, eu não estou vendo esse Sete de Espadas como negativo, tá? Eu estou sentindo o contrário. Sabe,
Como que fala? Por exemplo, essa pessoa pode estar em algum contexto desfavorável a a esse relação, entendeu? Ela pode estar do lado inimigo, vamos dizer assim, do lado de pessoas que não concordam com isso. E eu sinto que aqui ela está tentando, como esse Ás de Ouros, para mim, é essa demonstração de força que eu estou falando. Eu já até peguei o tarô, saí do oráculo dos animais, tá vendo? E lembra que eu falei que eu queria cantar uma música, mas eu acabei cantando outra? Então, aqui esse sete de paus, sete de espadas com o quatro de espadas é uma pessoa que provavelmente está mantendo uma narrativa de conflito. Por quê? Porque ela está querendo trazer isso aqui. Ela vai pegar algo, ela vai se aproveitar ou já se aproveitou da conexão que ela tem com esse grupo para desfazer, entende? Ela vai eu estou vendo devolução. Talvez ela agiu assim anteriormente. E agora ela vai entrar no movimento de aproveitar de alguma vantagem que ela tem que envolve esse engano para provar o valor dela. Alguém que mentiu anteriormente, entende assim? Tem a ver com relações. Ó, o Ás de Espadas aqui, ó. O Ás de Espadas e o Dois de Ouros. Cavaleiro de Ouros. Tem a ver com isso, tá? Tem a ver com relações. Eu vou voltar aqui, porque tá vendo? Alguma coisa, houve um desvio aqui. A zebra, houve um desvio em algum sentido. A serpente marinha, tá vendo? É o Ouroboros, né? O golfinho, o pavão, a raposa. Eu sinto que ela vai usar da mesma forma que ela talvez foi maliciosa antes, ela vai se aproveitar da conexão que ela tem com alguém ou com esse grupo, talvez, para dar uma prova de fidelidade, assim, sabe? Essa demonstração de coragem. Ó, a Chita, tá vendo? Essa coisa do sol que eu estou falando. E essa música, tá, para mim, tá muito forte nos últimos dias também. É sobre as nossas cabeças o sol, sobre as nossas cabeças a luz, sobre as nossas mãos a criação, sobre tudo que mais for o coração. Ó, a mariposa, o pavão. A mariposa é essa energia do Cavaleiro de Paus. Aqui, gente, ó, o leão, tá vendo? Tá vendo essa coisa que eu tô falando, ó? Eu sei que aqui o leão, o par dele é a leoa, mas aqui tem a chita, entende? Essa ideia de par. Sobretudo que mais for o coração. O ovo negro. Ó, voou uma carta aqui, vamos ver qual é. O eremita, tá vendo? Essa pessoa que pode. A águia. Ela está vendo, é isso que eu estou falando, sob o sol, ela está vendo algo de uma forma mais clara, tem muito forte uma energia solar. Tá? Ou essa pessoa pode estar, nós estamos num período de Áries, então essa pessoa pode ser de Áries, ela pode ser uma ariana. E aí, gente, assim, essa coisa afetiva é o que eu falo, eu vou falar para vocês, assim, a minha experiência, até vendo leitura de outros tarólogos na internet, tá? Muitas vezes, o que que acontece? O afetivo, ele pode falar de um amigo, pode falar de um amigo, pode falar de um irmão, pode falar de um pai, pode falar de um vizinho, pode falar. É assim, normalmente fala o afetivo são vínculos emocionais, mas existem pessoas que têm um vínculo com o vizinho forte, que é como se fosse da família, que não é o meu caso aqui, obviamente, porque as pessoas da minha família estão querendo me destruir de qualquer forma, tá? Mas às vezes um patrão, você tem um patrão que é como se fosse uma pessoa da sua família, não é verdade? Então,
No meu caso, a maior parte das vezes que eu vi leituras de outros tarólogos que falavam de afetivo, apesar de todo mundo achar que eu estava entendendo como afetivo um ser humano, eu sei que eram os meus mentores. Entendeu? Então, se você é da espiritualidade, pode estar falando de um mentor que você está trabalhando, de alguma iniciação que você fez, porque caso as pessoas não tenham esse conhecimento, gente, a iniciação você pode entrar em uma ordem e fazer uma iniciação, a sua inscrição, ler os livros. Isso não significa que você pertence àquela ordem. Não significa que você frequenta a maçonaria, porque isso é astral, tá? É astral. A sua aceitação e aprovação, ela é astral. A egrégora te aceita. Então você pode participar de uma ordem e cumprir os rituais, ler os livros, etc e tal, BBB, BBB, e fisicamente você tá lá, eu tenho o sexto grau Rosa Cruz e você não ser. A sua egrégora, a egrégora astral não aceita você. E você pode, em contrapartida, não ter andamento, não ter dado seguimento físico, às vezes como eu. Eu não dei em muitas ordens eu não dei seguimento fisicamente porque eu estava em cativeiro como eu estou até hoje sendo perseguido, então isso foi impedido, mas eles não impediram astralmente. Eu continuo evoluindo e tem ordens que eu já estou em graus muito elevados. Entende? Então, o fato de você se estar dentro de um centro, de uma coisa, não é isso, gente, tá? A espiritualidade, as coisas espirituais se dão no mundo espiritual, tá? Não adianta um pastor impor a mão sobre você e dizer que você foi perdoado, isso não é. Se a espiritualidade não perdoar você, se você não pagar o seu karma, porque é isso, tá? Ninguém vai perdoar você por nada, ok? Ninguém tem esse poder. Quem tem esse poder é você. Tá? Então, todo o processo de iniciação, são as entidades. Então, quando você vai lá e começa a trabalhar com uma entidade, por exemplo, um Exu, quem vai aprovar você para trabalhar com ela? Ela. Ela vai dizer e ela vai testar você. Entende? É o que eu falo. Eu não sou, gente, de centro nenhum, eu estou aqui falando num vídeo que vai para o meu canal. Estou dentro da minha casa. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, não assiste. Eu não estou indo em centros dizer o que eu penso, dizer que as pessoas estão falando errado. Eu estou falando aquilo que eu acredito e que os meus mentores estão aqui mandando eu dizer. E aí o que eu vejo, gente, por exemplo, de Exu. O que Exu quer? Comprometimento, tá? As entidades querem comprometimento. Elas querem saber se você no muito e no pouco, se você vai continuar honrando o compromisso com elas, até você realmente ser aprovado, gente, assim, nesse sentido, por uma entidade, sabe? Eu acredito que é isso, é um trabalho de confiança, tá? Porque senão eles te dão, entende? Eles dão o que você quer, você pega e sai, não é assim, sacou? Porque, mas a gente sabe que eles tiram, beleza, mas e aí? Eles também trabalham, entende? É um trabalho para longo prazo, tá? Então eu sinto que aqui alguém vai fazer uma espécie de movimento, alguém está se animando, entende? Eu vejo alguém aqui meio, ó, e eu não estou falando dessa coisa do bolsonarista, essa cor, entende? Mas eu não sinto, aqui não tem, ó, a força, essa coisa, o búfalo, a cobra, tem essa energia para mim, talvez até essa mudança sobre o que é ser um patriota. Sabe, talvez alguém que estava aqui nesse movimento de cérebro derretido do que é o patriotismo, eu estava aqui em off falando, na verdade é em off mesmo. Em off mais ou menos, né, gente, porque eu tenho uma câmera aqui que está gravando e eu vou compartilhar depois esses vídeos, mas também porque filmam o meu dia a dia e compartilham na internet. Mas eu estava falando da Dilma. Assim, você pode, gente, achar o que você quiser da Dilma, mas a Dilma, até aquela coisa que ela tem ali, a Dilma foi torturada, muito torturada. A Dilma é um exemplo de mulher, tá? A história da Dilma é uma história que merece, o tempo inteiro, por onde a Dilma passar, ela merece sim ser reverenciada, tá?
A Dilma trouxe, ela fez coisas que muitas pessoas hoje, talvez a maioria, não seriam, não teriam a coragem dela de fazer, tá? Então, por mais que você, principalmente se você é uma mulher que está em casa vendo novela, aguentando o seu marido dar tapa na sua cara e cobrar você como uma escrava, você tem que olhar a história dela, você não tem que rir dela, entendeu? Porque até aquela coisa ali que ela tem, muitas vezes, de estar um pouco fora da. Entende? Perder um pouco o raciocínio, ela foi muito torturada, gente, a Dilma. Aquilo ali é para você ver o que a tortura faz numa pessoa, tá? Mas ela perseverou pela pátria. Isso é patriotismo, tá? Então eu sinto que até tem um movimento disso aqui, tá vendo? A tartaruga, essa coisa do Brasil, entende? A cor do Brasil. Talvez alguém está começando a ter essa noção. Pessoas estão começando a ter essa noção. A tartaruga, ela anda com a casa dela nas costas, né? E a tartaruga, para mim, ela tem até uma ideia de um escudo, né? Tem muitos animes assim que usam o negócio da tartaruga como se fosse um escudo, né? Ou a borboleta, o corvo. Para mim tem essa ideia mesmo, cara, aqui de uma transformação. Apesar do pessoal dessa rua e dos meus vizinhos aqui quererem manter uma ilusão, sabe, gente? Porque eles são realmente como crianças, então eles querem dizer que não, mas isso não é sobre eles, eles são só pessoas normais, eles não têm, ó, essa coisa da transformação e é, o ovo negro, ele tem essa ideia de falar sobre o verdadeiro eu, a verdade, entende? É a expressão verdadeira. Não importa a manipulação. É o que eu falei, o sol, você pode tapar o céu de nuvens, mas a verdade ela tá ali. Você consegue ver, entendeu? A zebra, ó, tá vendo o que eu tô falando? A zebra para mim, ela sempre tem essa ideia de mascaração e de liberdade, tá? Até a zebra aqui, nesse contexto que eu estou falando, ela tem essas listras de prisão, né? Daquele estereótipo da roupa do prisioneiro. E as zebras vivem livres na natureza. Ó, o dragão, mais o quê? A borboleta e como que é? Ota, lontra. A lontra é uma gíria no meio no meio GLS mesmo, tá? Porque é esse negócio, como eu falo, gente, tá vendo? Essa coisa do LGBTQIAPN+, isso aí bosta, não serve de nada, tá? O que serve é você sair na rua e você ser respeitado. Você ser uma trans, uma travesti e você ver os números reduzindo de morte de travestis. Isso importa, gente. Entende? É sobre isso é isso que eu estou vendo aqui. É essa noção, o olho de Deus, tá vendo? Isso aqui é o olho de Deus. Fala de uma extrema observação, de um poder de análise, com uma consciência muito superior. Aqui nessa carta fala do chakra é, da, do plexo solar. Essa ideia que eu estou falando do Sol. Então, o plexo solar, quando ele desperta, quando ele está em equilíbrio, quando ele está funcionando, ele fala da criatividade, da vitalidade, entende? O plexo solar é o que os obsessores se utilizam para se conectar a um indivíduo, é por onde se suga a energia vital, entende? Tem essa coisa do sugar. Ó, o sugar, o vampiro, o porra, morcego. Eu tô falando de sugar, entende? Aqui tem pessoas se libertando de uma obsessão coletiva a partir de uma clareza que elas estão alcançando, tá? Alcançando. E eu sinto que tem essa coisa de deixar um espírito mais da liberdade, gente. É o que eu estava falando, da liberdade, gente. Não entre, cara, não entre em nenhum movimento de que vá contra a liberdade, porque talvez você não tenha noção do que não é ser livre, entende? Porque ser livre, gente, não depende só de uma ditadura. Quem, como eu, nasceu em Guarapari, nos anos 2000 ali, a gente levava, eu já levei pedrada, e não foi por mim, foi por eu estar do lado de um amigo meu, entende?
A gente já levou pedrada, já aconteceu muitas situações comigo, pesadíssimas, por estar sozinho na rua, voltando para casa sozinho, entende? Muito pesada, gente. Então, assim, não necessariamente você precisa viver uma situação em massa como uma ditadura, entende? Grupos específicos sabem o que é não ser livre. Eu sei o que é não ser livre. E é por isso que hoje, que eu não sou mais uma criança, o que eu posso fazer para lutar pela minha liberdade e igualdade eu faço, porque quando eu não pude fazer isso, que eu era indefeso, eu ainda sou indefeso, gente, entende? Eu não posso também fazer muita coisa, porque eu luto eu estou sendo perseguido por policiais, da civil, da militar, por pessoas criminosas que não têm essa noção de, é uma criança, é um cara sozinho, indefeso, que não fez mal para ninguém, que só está tentando se defender, entende? Eles não têm essa noção de escrúpulos. Eles querem simplesmente que você se submeta. E eles usam de seja lá o que for possível para isso, mas eu só estou lutando pela minha vida. Eu não estou interferindo na vida de ninguém, entendeu? Então, essa questão que eu estava falando aqui, desses conceitos que assim, que a internet trouxe, entende? Eu estou vendo uma coisa muito elevada, gente, assim, nesse sentido, porque é o que eu falo, beleza. Você está ali lutando. É igual tem um movimento aqui, com todo respeito, em Guarapari, que eu achei até legal quando eu vi, uma coisa de direitos humanos. Eu até tentei conversar com o cara, mas vamos lá. Se você é um ativista, eu quero que você entenda o seguinte: um ativista, ele não espera uma denúncia. Ele vê e age, certo? E isso é o ativismo, não é reativismo, é ativismo. Então, o ativista é o que eu estou fazendo. Você vê uma situação errada e você vai lá lutar. Se alguém precisar chegar até você para você tomar uma decisão, você não é um ativista, você é um reativista. E aí não adianta você se dizer um ativista e ficar postando no Instagram que travestis foram mortas, porque aí, entende? Já aconteceu. O ativismo é para impedir que essas coisas aconteçam, entende? Então, se você vê um direito humano não sendo preservado, direitos constitucionais não sendo respeitados, você deveria agir, tá? Então, assim, não adianta, gente, ficar levantando pauta quando eu falar GLS, sabe por quê? Porque isso é uma sigla, é um nome, isso não significa nada. Se quando você lê o jornal, o Brasil continua no ranking de travestis assassinadas por homens que consomem os serviços de prostituição delas, homens héteros, cristãos, porque são essas pessoas que matam. São cristãos, héteros, pais de família, são essas pessoas, tá? Não são outros tipos de pessoas, são as pessoas que consomem os serviços delas. E aí, para não assumir para si mesmo que gostam, entende? Que se interessam por pessoas do mesmo sexo, se utilizam da agressão, porque é difícil para eles assumir que eles gostam, que eles são gays também, entendeu? Que não é ser gay, gente, entende? Porque a sexualidade, ela não tem isso, entende? O sentimento, o desejo, ela não tem barreiras. Nunca teve. Hoje foram criadas essas barreiras, entendeu? Que é o que eu estava falando, do casamento, entende? Do para sempre, nunca nada foi para sempre, gente. A vida não é para sempre. Não sei se você percebe, a natureza não existe uma coisa que é para sempre, entende? Então esse conceito do para sempre, do casamento para sempre, foi o que tornou as pessoas infelizes. Porque quando elas veem algo se acabando, elas não entendem, elas não aceitam, entendeu? Só que o para sempre vai contra a natureza, gente. Aqui na Terra, tudo tem um fim. Tudo tem um fim. Tudo tem um fim. Entendeu? E então, é o que eu falo, nós temos que cada dia mais, gente, voltar a essa coisa que eu estou falando, que eu estou tentando agora fazer, sabe? Eu estou sem Wi-Fi, sem 3G,
E eu estou tentando ficar bem com isso, por quê? Porque você vai se integrando novamente, é o que eu estou falando. Você vê a natureza como ela funciona, e quando você vê como a natureza funciona, você começa a entender esses conceitos que eu estou falando. Ah, o para sempre, nada é para sempre. Entendeu? Ah, vamos mudar o mundo. Não, a gente tem que se integrar a ele, entendeu? Naquilo que é, como eu posso dizer assim, que é o meu modo de pensar, sabe? Agora, por exemplo, a gente vive num país que existem leis, certo? Então, se eu não concordo com uma lei, eu vou tentar mudá-la, a não ser que ela seja prejudicial para um coletivo, beleza, entende? Mas não nesse sentido, gente, de eu pegar um país que é livre e tornar um país cativo. Entende o que eu quero falar, o que eu quero dizer? Os animais não são assim, é o que eu falo. O mundo, gente, ele você pode não gostar, você pode gostar ou não gostar, mas o mundo, ele é feito de travestis, de gays, de cristãos, de umbandistas, de candomblecistas, de magistas da mais negra habilidade, como também da mais luminosa habilidade, da mais luminosa consciência, pessoas que fazem sacrifícios de animais e humanos e pessoas que não conseguem sequer comer um bife. Pessoas que propagam a paz, pessoas que propagam a guerra, e beleza, nós temos que aprender a conviver com elas de alguma forma, entende? Enquanto ela não cruzar o seu caminho, a gente tem que tentar, entende? Entender que isso tudo existe, sacou? Mas uma sigla, voltando a essa questão dos gays, e etc e tal, é o que eu tô falando, gente. Eu e os meus amigos, eles sabem disso. Nós tivemos que lutar por espaço aqui nessa cidade mesmo, tá? Porque na época que a gente dava um beijo no rosto um do outro, vinha pedrada na nossa cara, entendeu? Então, graças a Deus eu passei por isso antes, porque hoje eu estou aqui fazendo isso. Por quê? Porque eu já passei antes, meu filho. Isso aí é o de sempre. Sempre vão tentar calar você. E eu estava falando que se vier uma ditadura, sabe quem vai vir, quem vai lutar, gente? Provavelmente dessa vez, pelos direitos de liberdade, vamos ser nós. Vamos ser nós. Os gays, as travestis, a sapatão, vamos ser nós. Os héteros não vão fazer nada. As mulheres não vão fazer nada. Esse povo vai se acovardar dentro de casa, entende? Porque eles nunca se preocuparam com isso. A maior parte das pessoas não está preocupada em ser ela mesma, em lutar para ser quem ela é. Ela está preocupada em pertencer a algo, entende? E eu sinto que aqui, ó, você vê o que eu estou falando, ó. A mariposa, ela tem mais. A mariposa termina com a borboleta. A mariposa, ela é uma, um animal que ela tem outras. Existem espécies diferentes de mariposa, mas ela meio que repete a cor, né? Assim, é difícil, pelo menos aqui no Brasil, mais ou menos você pode ver mariposa, você nem sabe que elas são de espécies diferentes, porque ela tem mais ou menos uma mesma característica. Já a borboleta, não. A borboleta, em um pedaço de mata, você vê que a borboleta tem muitas cores diferentes, muito viés diferente, entende? Uma é diferente da outra completamente, as borboletas. Por exemplo, eu vou no Paulo César Vinha, muito aqui, e às vezes de um pedacinho de 200 metros que você anda, você vê borboleta vermelha, borboleta amarela, borboleta roxa, borboleta branca, muitas cores. E eu tô sentindo essa questão da personalidade, entende assim? Uma pessoa que está aqui ou pessoas que estão meio que saindo disso. É tipo, mano, realmente não faz sentido, sabe? Ou uma pessoa em específico. E eu sinto que isso tem chamado a atenção, em especial de alguém, tá? E a lontra normalmente fala de pessoas, para mim tem essa ideia fala de um espírito mais leve, entende? Fala de um espírito mais leve, de um espírito leve, brincalhão, alguém divertido, que leva a situações de uma forma leve, como a borboleta também. Tá vendo? Ó, o morcego, esse contraponto que eu tô falando, ó, de trevas e luz, entende? Assim,
E eu sim, a lontra também, como eu ia dizer, ela para mim traz essa ideia de eh, pessoas mais jovens, tá? Então pode ser uma pessoa que, mais nova ou um grupo de pessoas mais novas pegando isso, porque é o que eu estou falando. Infelizmente, gente, n- é, s- infelizmente não, mas o fato é que nós realmente somos o reflexo do ambiente que nós vivemos e daquilo que nós aprendemos que vieram dos nossos pais, de bom e de ruim. E aí eu sempre falo essa questão da evolução das espécies, que você precisa se integrar com a natureza, sabe? Por que que nós vivemos hoje nesse mundo caótico? Porque nós estamos cada vez mais saindo, percebe? Tudo está se artificializando. Uma criança que hoje come um frango, ela não sabe que aquele frango é uma galinha. Pode ter certeza disso. Ela não sabe. Até a palavra você vê que mudou. Não se chama mais galinha ensopada, é frango assado. Entende? Inconscientemente, gente, é o jogo que estão fazendo. Então, quando uma criança vê uma galinha viva, ela não sabe que aquela galinha é aquele pedaço de galinha que vem num pacote. Eu sabia disso porque minha mãe comprava um frango mesmo, torcia o pescoço do frango, cortava e eu via aquele frango ser preparado. As pessoas não sabem isso, não sabem disso, entendeu? Então a gente está se tornando cada vez mais desconectado é, da natureza mesmo. Gente, a minha casa aqui agora está empesteada de gás, tá? E aí o que eu estava falando, quando você vê na natureza, qual é o padrão, gente, da natureza? Dos seres evoluir o que a espécie, né? Como isso acontece? Os filhos melhoram as características que herdaram dos pais. Eles não mantêm, entende? Então, toda vez que você estiver num contexto onde você está repetindo padrões da sua comunidade, dos seus pais, entende? Não é esse, gente. O caminho da espiritualidade é esse aqui, ó. O caminho da evolução é esse aqui, o eremita. Eu sair daquilo que dizem que é e eu viver por mim, entendeu? Eu ter a minha própria filosofia, eu ter a minha própria forma de pensar, eu ir buscar o meu conhecimento. Ah, eu sou um cristão, então beleza. Todo dia, gente, eu vou tirar 15 minutos e eu vou ler a Bíblia. Para quando eu chegar lá no culto, alguém falar, ah, Jesus disse isso, fala, opa, 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 Jesus não disse isso não, entendeu? Por exemplo, o meu caso, gente, eu tenho inúmeros vídeos explicando o que que é. Então, se você quer ser um comentador, um julgador de tudo que eu estou falando, assiste todos os vídeos que tem lá. Tem um vídeo do YouTube que está no meu outro canal que roubaram, que é youtube.com/arroba André com um H depois do D e um H depois do último E. Então é arroba ANDHREH. Vão ter, em especial, dois vídeos lá. Um vídeo é dias depois da morte da minha mãe. Ele é um vídeo de 1 hora e pouco, bem completo. Então eu mostro. Vocês vão ver até que eu estou bastante em choque ainda com tudo, mas eu explico boa parte do contexto daquela história inicial lá que começou, porque depois da morte da minha mãe foi virando outra coisa. Então você vai ver lá nitidamente como começou, como eu entrei nessa história de perseguição, que inclusive a pessoa que me perseguia lá, hoje ela está morando aqui na frente da minha casa novamente. Então, uma das pessoas. Então você vai ver, eu mostro print, alguns prints, eu explico bastante. Você vai ver até a minha fisionomia, como mudou de lá para cá, entendeu? A minha forma de falar, que hoje eu, dado todo esse confronto, que eu me estabeleci um pouco mais de postura, entende? Assim, eu fui obrigado a desenvolver isso aqui. Mas você vai ver que lá nesse vídeo eu ainda mantenho essa coisa mais doce. Você vai ver nitidamente, gente, como que eu era mais doce, assim, apesar de eu estar meio chocado ali e tudo mais.
que eu tive que virar essa coisa do guerreiro, entende? Eu não posso ter sentimentalismo, não é um momento para eu ser sentimental. Tenho que abrir mão da minha essência nesse momento para suportar o que eu preciso suportar, entendeu? Então, até como eu estou falando, se você quer eh, julgar o que eu falo, vai procurar, estuda. Se você quer falar de Bíblia, vai ler a Bíblia. Se você quer falar de tarô, vai ler o tarô. Entende? Para tudo na vida, gente, seja isso aqui, ó. Seja o seu guiador, entende? E eu sinto que é esse o processo que está acontecendo aqui com essas pessoas e em especial com uma pessoa talvez específica em relação a uma outra, tá? E eu sinto que tem a ver, ó, o diabo, tá vendo? O diabo fala dessa crença toda aí que eu estou falando, enfim, é sobre isso aqui, tá? O Ás de Copas, tá vendo? Tem uma coisa de desejo. É como se essa personalidade estivesse instigando alguém a mudar. Dois de Copas, ó, a Imperatriz, tá vendo? Não tem como, gente. E assim, eu tô aqui falando, 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 você percebe? Ó, Rei de Paus é o que eu ia falar. É como se alguém estivesse nesse processo de não aceitação ainda, sabe? Alguém ainda tem uma dificuldade em reconhecer isso, sabe? Porque eu acho que envolve uma descida de trono, eu ouvi aqui. Tem uma coisa de descer do trono, sabe? Mas eu sinto que isso vai acontecer. Aqui eu tô sentindo muita energia também da falange do sete, seu sete da lira. Não sei se essa pessoa ela tem alguma ligação ao seu sete da lira. A falange do sete. Seu sete da lira, sete encruzilhadas, rainha das sete encruzilhadas, rei das sete encruzilhadas. Não sinto muito sete saias, eu sinto essa, entende? Eu sinto forte seu sete da lira, seus sete encruzilhadas. E aí não sei se é o Exu ou a Pombagira, né? Mas eu sinto isso aqui também, uma pessoa que tem isso. É, e eu sinto assim, até que para mim tem um vínculo espiritual, entende? Rei de espadas, a roda da fortuna, 10 de espadas. É meio isso. Aqui, eu sinto que tem uma coisa aqui até de pessoas meio que saindo de uma situação, conseguindo sair de uma situação por causa dessa elevação de consciência, sabe? Para mim tá vindo muito forte isso aqui também. Pessoas que estão meio se levantando, sabe? Saindo de eu ouvi de uma escravidão mental. Rei de copas, mental talvez emocional. O sol, olha, é isso aqui, tá? Gente, eu sinto que aqui é sobre esse conceito de leveza, sabe? Assim, leveza, pureza, um retorno a algo. O Rei de Espadas, ele é frio, entende? E nós vivemos no mundo da frieza. Tem um livro, né, que é Amores Líquidos. Já ouviu falar desse livro? Eu não consegui, acho que é Amores Líquidos. Eu não li ele todo, mas eu recomendo que as pessoas leiam esse livro. Dois livros, na verdade, eu vou deixar aqui para que as pessoas leiam. Em especial, esse do Padre Fábio de Mello, eu recomendo sempre. Ele é muito rápido, gente. Com 2 dias, talvez, eu li ele extremamente. Em horas eu li ele a primeira vez. Ele é muito bom. Que é Quem Me Roubou de Mim. Eu acho que toda pessoa na face da Terra deveria ler esse livro. Todo mundo, seja homem, seja mulher, porque fala de sequestro de subjetividade, que é o que estão fazendo comigo agora, em grande escala, mas é o que nós vivemos, entendeu? O sequestro de subjetividade é quando um grupo de pessoas quer dizer quem você deve ser, quer moldar você, quer tirar o seu direito de ser único, e nós somos únicos, gente, entende? O Sol aqui, ó, o Sol e o Rei de Copas.
O Sol, ele é único, né? Dentro do nosso contexto aqui, o Sol só tem um. Nós só temos um Sol, entende? O Sol é o que eu falei, é o chakra do coração, é o chakra é o nosso coração, é aqui a nossa coroa, que é a nossa conexão espiritual, e é também o nosso plexo solar que fala da criatividade. Então, assim, as suas ideias, né? As nossas ideias, eu não preciso que você concorde comigo. A minha forma de sentir, de amar, de ver as relações, eu não preciso que ninguém concorde com ela. A minha forma, então, como eu disse, ó, a coroa, que é a espiritualidade, a sua conexão com Deus, o seu coração, que é a forma como você dá e recebe amor, e o, como que é aqui? O plexo, que tem essa ideia da criatividade, da vitalidade, enfim, muitas coisas, mas também tem essa ligação espiritual muito forte para mim, entende? Então, assim, a forma como você dá e recebe amor, enfim, entende? Como você se conecta com a sua espiritualidade, é o que nos torna únicos, gente. Nós somos únicos, entende? Nós não viemos aqui para pertencer a nada. Nós viemos aqui para descobrir quem nós somos, entendeu? Então, quando você se enxergar em um movimento de pertencimento, você não está indo para a sua evolução, não está. Você não está aqui para pertencer a nada, você está aqui para ser você, de uma forma elevada, entendeu? Porque é isso. É o que eu estou falando. A gente está vivendo em essa coisa da rede social, que é uma ferramenta de controle, gente. A internet é uma ferramenta de controle, onde mais do que nunca estão querendo montar essa ideia da raça única, entende? O que que é uma raça única? Pessoas que pensam de uma mesma forma, pessoas que se vestem igual. Essa questão da moda nunca esteve tão em alta, você pode ver. Sai uma blusa, tá todo mundo no outro dia usando aquela blusa. Entende? Assim, uma pessoa aparece com óculos, todo mundo está usando aquele óculos. Uma pessoa pinta o cabelo, todo mundo está pintando o cabelo. Uma pessoa usa todo mundo está seguindo aquilo. É essa questão que eu estou falando. Não é um movimento, gente, saudável. Entende? Porque até mesmo financeiramente, compreende como tudo vai vindo dessa frustração de querer ser igual? Porque todos nós temos classes sociais diferentes, poder aquisitivo diferente. Que é o que eu falo que aqui em Guarapari, você vê na minha cidade, é uma coisa que desde novinho eu falei, eu vou vazar daqui, porque aqui a meta de vida das pessoas é ter um carro, ter uma moto e ter uma casa. E uma pessoa para você dizer que você está casada. E quando eu encontro essas pessoas, cada dia mais elas estão infelizes. Porque quando elas conquistam isso, não preenche, entendeu? Então, eu acho que eu vou terminar aqui, porque já tem mais de uma hora, mas eu acho que a mensagem principal é essa que eu sinto que é um movimento, ou que as pessoas vão e já estão entrando, eu sinto muito, sabe? E sobre coisa, gente, voltou o sol, tá vendo? É o que eu falei das nuvens, né? Inclusive, que o sol ele retorna, entendeu? Então aqui nós estamos falando do retorno, o retorno de uma clareza, sabe? De pessoas saindo de uma situação de abismo, assim, mental, de controle mental e voltando a se conectar com algo mais bonito, entende? Assim, algo mais coerente, algo mais verdadeiro sobre elas, se deixando, porque, gente, essa coisa do Rei de Espadas é o desinteresse, entende? É a frieza. Nós vivemos num mundo onde a frieza está sendo elevada, aplaudida, e não é, gente, isso, tá? Não é bonito. O desinteresse gera desinteresse, a frieza gera frieza. E o mundo está se esfriando, né? Até a Bíblia mesmo fala que o amor se esfriaria no fim dos tempos. E é o que a gente está vivendo, sabe? O sentimentalismo não é algo, gente, ruim. Você falar de amor, coisas como eu falo, que as pessoas acham que eu sou bobo, entende? Que eu sou um idiota e não sei o que lá. Não é, gente. Você falar dos seus sentimentos é a coisa mais linda que existe. Entende? Você falar para o seu filho que você o ama, como a minha mãe falou para mim o tempo inteiro, gente. A minha casa era o tempo inteiro. Eu amo você, você é meu orgulho, minha mãe falava para mim. Você é meu orgulho, meu filho. Isso me tornou muito forte, entende? Não é o contrário, gente.
Não é o contrário, entende? Não é a frieza que te torna forte, a frieza te torna fraco. Por quê? Porque você não permite olhar para você, entende? Tem até uma frase, né? Abrace hoje, ria hoje, fale que você ama hoje, porque amanhã você não sabe, entendeu? Então não deixe para demonstrar amor para o seu filho amanhã. Não deixe para abraçar o seu filho amanhã. Fale para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para o seu, sabe-se lá Deus o quê, entende? Não seja um rei de espadas, seja o rei de copas. Porque a verdadeira força, gente, está nessa, em você ser verdadeiro com os seus sentimentos, que é algo que a gente não é criado para ser. Você ser honesto com você. Você lutar pelo que você acredita. pelo- não é? E é sobre isso, entendeu? Não caia no erro dessas pessoas que o cérebro derreteu, entende? Do cara que para ser macho, ele tem que dar um tapa na cara da mulher. Do cara que para ser macho, ele tem que chegar no bar falando: "Ah, eu tô aqui bebendo e minha mulher trouxa tá lá fazendo o meu almoço". Entendeu? Assim, ser homem, gente, é fazer o papel do homem, tá? É cuidar, é dar exemplo. E o papel do homem é esse, né? É prover a família, é manter a segurança da família, é passar valores elevados para o filho. Esse é o papel do homem. O papel do homem não é sair dando porrada em ninguém, entendeu? Nós estamos em 2026. Isso aí quem fazia eram os macacos, tá? Nós estamos na era do amor. 2000 anos atrás, Jesus veio na Terra para falar de algo inédito, gente. Foi isso que Jesus veio fazer 2026 anos atrás, sabe o que? Jesus veio falar do amor, tá? Esse amor aqui, Rei de Copas com Sol, o amor fraterno, o amor que não tem barreiras, que não tem sexo, que não tem necessidade de vínculo, entende? Jesus veio fazer isso, falar de algo que não existia até aquele momento. Amar, seja lá quem você quiser, de uma forma elevada. Pode ser uma pessoa da sua família, pode não ser. Porque até então, o amor, ele era esse amor. Existia o amor, sim, de pai, de mãe, que você era obrigado a ter. Que já não é o caso agora. Você tem que amar quem você quiser, todo mundo. Até quem você não quer, você tem que amar. Entende? O amor sem barreiras. Jesus veio falar sobre esse amor. 2000 anos atrás. Então, se você está vendo alguém aí indo contra isso, falando que isso está defasado, não se importe, entendeu? Demonstre mesmo, é o que eu estou falando. Não seja uma pessoa que vive atrasada há 2000 anos, gente. 2000 anos é muita coisa, tá? 2000 anos é muita coisa para você estar é, atrasado. Ó, os enamorados, tá vendo? Os enamorados é os amantes. Os enamorados aqui é um anjo que abençoa um casal. É Adão e Eva, é o mito de Adão e Eva. Uma pessoa que é feita para outra, tá? Mas de novo, eu estou falando desse contexto, entende, gente? Aqui tem um sol também, ó, entendeu? Aqui é sobre esse tipo de coisa. Padrões elevados. Quando Deus criou Adão e Eva, você percebe todo o contexto que envolvia, eles tinham tudo, entende? Eles tinham tudo, gente. Entendeu? E é o que eu tô falando. A gente tem tudo hoje em dia e as pessoas querem agir assim, ó. Você sabe quantas pessoas, gente, matariam, lutariam? Quantas pessoas estão aí lutando há anos, depressivas por não ter um filho? E você tem e você não dá valor? Quantas pessoas que não conheceram os seus pais? Quantas pessoas que não têm família? Quantas pessoas dariam tudo para estar no seu lugar e você está aí passando dia após dia desperdiçando
entende? Recurso, não sei o que lá, para ir atrás dos outros, perseguir os outros, entende? Ser esse rei de espadas aqui, sabe? Uma pessoa fria, sem noção, compreende? É sobre isso aqui, tá? E eu sinto que isso é o que está acontecendo, não é com uma pessoa. Tenho pessoas específicas, talvez, que estão despertando para isso em relação aos relacionamentos, entendeu? Talvez por conta disso aqui, de consequências que estão chegando, 10 de espadas. E eu sinto muito a parte masculina, entende? Para mim, isso aqui está pegando muito a parte masculina da situação. Ou é sobre o feminino vendo isso no masculino, ou o masculino querendo se elevar em relação a isso, tá? Mas aqui existe um movimento que é, como eu falei, é algo muito. Ó, Ás de Ouros, tá vendo? É algo que está se concretizando muito por causa, eu acredito, dessa energia desse ano novo, tá? E é o que a gente vai ver por aí. Enfim, gente, eu espero que faça sentido para alguém. Olha, deu 1 hora e 10, agora são 5h52. De novo, gente, meu Instagram é @André P de Pereira S de Silva, André PS. Vai lá no meu Instagram, tem link do meu canal. Espero que essa mensagem, como um todo, toque alguém mesmo, porque é uma mensagem importante, gente, isso aqui, tá? Não é algo, é o que eu falo. Por mais que às vezes eu fale, eu tenha esse jeito, né, descontraído de falar as coisas, mas escuta o que é espiritualidade, porque não sou eu, entendeu? Aqui é a espiritualidade usando para tocar alguém, e eu espero que toque muitas pessoas, porque é uma mensagem muito bonita, eu acho, para as pessoas pensarem, tá? Fui.